Olá e bem-vindos ao Jewish World Weekly na I24 News em inglês. Eu sou Emily Francis e estamos de volta. Felizmente, de volta à nossa programação regular toda semana. Focamos em histórias, temas e personalidades de interesse judaico em Israel e na comunidade judaica global. Confira as principais notícias do mundo judaico desta semana. O concerto beneficente, apoiado pelo governo em Sydney para as vítimas do atentado terrorista em Bondi Beach, foi cancelado após o coral helénico australiano recusar cantar com a Sociedade Coral Judaica de Sydney. Mais da metade dos cantores gregos teria votado contra a apresentação conjunta, alegando objeções políticas e, em alguns casos, preocupações com segurança. A polícia israelense em Maddie Inn deteve Alex Sinclair, educador britânico, devido ao seu kippah com as bandeiras de Israel e Palestina, símbolo de coexistência. Policiais cortaram a parte da bandeira palestina, alegando ilegalidade mesmo sem lei, e devolveram o item danificado para Sinclair. E, por fim, cartas de 1951 recém-reveladas mostram que J.D. Salinger pediu ao seu editor para não destacar sua origem judaico-irlandesa na capa de The Capture in the Rhine. Ele estava preocupado que os críticos se aproveitassem disso e transformassem sua herança em um tema recorrente de discussão. As cartas, adquiridas por um livreiro de Londres, estão em exibição na Feira Internacional do Livro Antigo de Nova Iorque. Na semana passada, 2 judeus foram esfaqueados em uma tentativa de atentado terrorista, segundo a polícia. Imagens de segurança registraram um homem de 34 anos e outro de 76 sendo atacados em plena luz do dia, em um bairro judeu no norte de Londres. Felizmente, nenhum dos dois teve ferimentos graves. O suspeito foi identificado como um cidadão britânico nascido na Somália, com histórico de violência e problemas de saúde mental. A comunidade de Londres segue abalada por ataques recorrentes à comunidade judaica, suas casas e locais de culto. Agora, falando conosco de Londres, está Phil Rosenberg, presidente do Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos. Obrigada por estar aqui, infelizmente, nessas circunstâncias. Obrigado, Emily. Shalom. Shalom, shalom. Temos feito muitas reportagens desde 7 de outubro em diante. Realmente há muita violência, antissemitismo no Reino Unido, mas esse caso atinge bem de perto. Quero dizer, ouvimos falar disso no norte da Califórnia, em plena luz do dia. Pessoas agindo sem medo e descaradamente, sem se importar com quem vê, tentando fazer algo tão mortal. É isso mesmo, Emily. Desde o dia 7 de outubro vimos o desencadeamento do antissemitismo, tanto naqueles ataques de 7 de outubro quanto ao redor do mundo. E no nosso contexto, assim como em muitas outras comunidades da diáspora, você viu isso começando com slogans de ódio, pessoas pedindo para globalizar a intifada e assim por diante. Isso ocorre frequentemente online e nos campi universitários. Em seguida, os ataques ficam mais ousados, pichações, incêndios e depois ataques com facas. Há alguns meses ocorreu o ataque mais mortal em séculos contra a comunidade judaica britânica na sinagoga de Heaton Park, Manchester. Dito isso, as pessoas realmente têm medo de sair na rua? Eu entendo as pessoas cobrindo o seu estrela de Davi ou usando o chapéu por cima do kippah, mas quero dizer, sabe, algo assim só deve, imagino, aumentar ainda mais o medo e fazer com que as pessoas só queiram viver suas vidas normalmente. Crianças indo à escola, ao supermercado e tomando café. Eu acho que sim, existe uma situação de medo e raiva, mas o medo e a raiva não são apenas sobre segurança pessoal, é sobre o que está acontecendo com o nosso país e com a nossa sociedade, e também com outros países e sociedades. Esse veneno do antissemitismo que desencadeou a guerra que conhecemos no Oriente Médio agora também está nas nossas ruas. E, na verdade, não achamos que necessariamente os governos ou as sociedades tenham respondido a esse momento seminal, a esse momento terrível em que nós, como país e como outras sociedades, nos encontramos. Muitos judeus britânicos afirmam que o governo falhou com eles, incluindo uma das vítimas do ataque a facadas em Golders Green. Você acha que essa é uma avaliação justa ou é simplesmente muito difícil identificar possíveis terroristas? O governo tem enfrentado dificuldades neste novo momento. Certamente fez muitas coisas importantes e úteis, sabe? Aumentou o financiamento várias vezes para apoiar a segurança das nossas instituições e somos gratos por isso. Vimos um aumento no policiamento, o que é importante. Somos gratos à polícia. E claro, a polícia respondeu muito rapidamente a este incidente e impediu que coisas ainda piores acontecessem.
Não acredito que o governo tenha compreendido totalmente o desafio. Como disse, não é só um ataque à comunidade judaica britânica, mas ao Reino Unido. O que precisamos agora é passar de um senso de proteção para prevenção e de defesa para ataque. Os antissemitas buscam aumentar o custo de ser judeu. Precisamos, ao contrário, elevar o custo de ser antissemita. É isso que pedimos ao governo e à sociedade. O que eles podem fazer? Bem, há algumas coisas. Quer dizer, antes de tudo, eles precisam classificar como organizações terroristas grupos como o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Sabemos que eventos parecidos ocorreram na Austrália e, no fim, foram ligados ao Irã. Se ficar provado que o Irã está envolvido, o embaixador deve ser expulso e a embaixada fechada. Não podemos permitir que um Estado estrangeiro traga ódio ao nosso país. Além disso, precisamos ver ações sendo tomadas contra esses slogans violentos, essa linguagem violenta que levou a ações violentas em protestos e nos campos universitários. Da mesma forma, artistas musicais que, ao que parece, celebraram grupos como o NECAP, celebrando o Hezbollah e o Hamas, e pessoas como Bob Dylan, dizendo morte às forças de defesa de Israel, ou morte a qualquer um, ou ódio contra antigos empregadores judeus. Essas situações exigem ações e trazem consequências. E, claro, precisamos ver ações contra o extremismo islâmico em nossas comunidades. Fiquei realmente satisfeito, devo dizer. Vários colegas muçulmanos nos procuraram e fizeram declarações, o que é muito bem-vindo. Isso mostra resistência contra quem tenta nos dividir. Mas sabemos que existem pregadores do ódio. Existem extremistas que representam uma ameaça, não apenas para nós, mas também para alguns desses líderes muçulmanos moderados. E eles precisam ser combatidos, tanto dentro da comunidade, quanto com todo o rigor da lei. Como você mencionou, fale mais sobre isso. Sei que vocês têm se esforçado para se reunir com vários líderes muçulmanos. Imagino que o diálogo seja importante. Isso não significa que todos estejam radicalizados, mas imagino que eles também estejam preocupados com o aumento da violência que afeta aqueles que amam a paz e que só querem viver como cidadãos britânicos. Com certeza. Quando nos encontramos com líderes muçulmanos, e especialmente quando tornamos isso público, o ódio direcionado não só a nós, mas principalmente a eles, é extraordinário. Existe uma verdadeira podridão na comunidade deles. Pessoas que buscam agir corretamente estão sendo levadas à clandestinidade, o que não surpreende. Um dos principais alvos do extremismo islâmico são os próprios muçulmanos. Isso ocorre em todo o Oriente Médio, seja com o ISIS ou com a República Islâmica do Irã. A maioria de suas vítimas é muçulmana. E eles atacam muçulmanos que não fazem o que eles querem, que não seguem sua agenda violenta e odiosa. Então, precisamos trabalhar para fortalecer as vozes moderadas e lutar com ferocidade contra os extremistas, porque não há razão para não nos darmos bem. Nós devemos nos dar bem. Mas as pessoas estão tentando criar uma divisão entre nós. Precisamos lutar contra isso. Certo, muito obrigada, muito bem dito e explicado. Phil Rosenberg, presidente do Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos. Obrigado, Emily. Eu sou Israel Kai. Eu sou Israel Kai. Israel está recebendo um grupo especial de novos imigrantes, Olim Hadashim, mais de 250 membros da comunidade Bnai Menashe da Índia. Acredita-se que a comunidade descenda da tribo bíblica de Menashe, que era filho de José. No antigo exílio, acredita-se que eles viraram uma das tribos perdidas de Israel. E agora o governo israelense decidiu no ano passado trazer cerca de 5.000 pessoas para viver em Israel. E os restantes, há um total de 7.000 ainda vivendo na Índia. A primeira leva, de cerca de 4.000 pessoas, chegou nos anos 90. E aqui para falar sobre essa oportunidade e esse momento tão empolgante para essa comunidade está Isaac Tanjon, o diretor executivo da Degel Menashe, que significa uma bandeira de Menashe. Então eu sei o quanto a sua comunidade é orgulhosa. E todos esses anos pensando sobre séculos de tentativas de chegar à Terra Santa. Explique por que é importante receber um número tão grande agora. Bem, a Aliá vem acontecendo há mais de 30 anos, mas em pequenas quantidades, de forma lenta, sabe? E a questão é que, sabe, nós pedimos ao governo porque muitas pessoas estão sendo separadas de suas famílias, entende?
E nos últimos 20 anos, mais ou menos, não tem muita gente indo para lá. Também só os 2.000, talvez 3.000, sabe? E nossa população também não é tão grande assim. Só fizemos um pedido ao governo. E claro, depois de muito tempo fazendo lobby, finalmente conseguimos. E claro, temos que agradecer ao Ministério e à agência por terem agilizado esse processo, que é reunir as famílias. Agilizando nos tempos modernos, se você olhar a quanto tempo isso remonta, explique por que essa história é tão interessante. Eu sei que isso vem de longe. Eu apresentava o programa Terra Santa Revelada e aprofundei no tema. Mas isso é do século VIII a.C., no primeiro exílio. Acredita-se que essa comunidade surgiu quando chegou à Índia. Você aprende sobre isso e ainda se conecta às histórias bíblicas? Bem, a questão é que precisamos entender uma coisa. O judaísmo bíblico, como conhecíamos antes da chegada do judaísmo rabínico, os remanescentes disso, sabe, permaneceram conosco. Certas crenças e o progenitor, sabe, e certas coisas como, por exemplo, os festivais como o Dia da Expiação e coisas assim, sabe? Muitas coisas semelhantes. Então isso meio que, sabe, nos manteve vivos. E quando, por exemplo, há cerca de 150 anos, quando os missionários britânicos vieram com a Bíblia, nós simplesmente vimos muitos perigos. E nós decidimos que, tipo, aqui isso provavelmente, com toda a probabilidade, é a nossa ancestralidade. E então devemos permanecer fiéis a ela. Então isso inicia a nossa jornada de volta ao judaísmo. Explique como é estar aqui. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Como tem sido a adaptação? Existe alguma comunidade unida nesses bairros onde você poderia manter suas tradições específicas? É verdade, é que aqui nem sempre foi fácil, especialmente para quem chegou. Chegamos há cerca de 20 anos. E no começo tivemos muita dificuldade, tentando aprender o idioma, nos adaptar à cultura, sabe? Todas essas coisas. Sim. Viemos de uma comunidade asiática muito tribal, sabe? Onde os laços familiares ainda são muito fortes. E, sabe, as pessoas, sabe, dependem principalmente dos sistemas tradicionais, como eles chamam, para sustentar a família. E é assim que as coisas acontecem. Mas, aos poucos, fomos aprendendo o jeito israelense. E aqui estamos nós. Acho que será um grande desafio para os novos quando chegarem. Mas a questão é que nós, o governo e a agência, e claro, nós que já estamos aqui, estaremos lá para dar uma mão para cada um deles. Bem, incrível. Muito obrigada, Isaac, por compartilhar essa jornada. E tenho certeza de que você vai receber os novos colegas de braços abertos. Muito obrigado, Emily Francis. Tchau! Milhares de estrangeiros vêm a Israel anualmente para se alistar no exército, muitos dos quais nem sequer têm familiares no país. Uma organização que participou do primeiro cerimônia do Dia da Memória para soldados sem família no país espera tornar a transição para o exército israelense e a vida em Israel um pouco mais fácil. Veja mais com o nosso Joe Brown. As Forças de Defesa de Israel têm cerca de 170 mil soldados. Cerca de 5% são soldados solitários, jovens do exterior que vão a Israel para servir nas forças de defesa. Na verdade, sou de Boston, Massachusetts. Isso não aconteceu de repente. Eu também tinha uma conexão profunda com Israel por causa da minha família. Acreditamos que, como judeus, Israel é sempre nossa casa, onde quer que estejamos. Mudar para outro país é complicado, mas ingressar no exército em um país estrangeiro e em outro idioma pode ser ainda mais assustador e solitário. Acho que o grande momento, pelo menos para mim, é pouco antes de você ir para casa e seus amigos estão falando sobre como estão animados para ver os pais e a família e planejaram juntos o jantar de Shabbat, por exemplo. E eu sei que vou voltar para uma casa vazia, onde ninguém da minha família está me esperando. Levi ingressou nas Forças de Defesa de Israel em 2019. Isso não fazia parte da vida dele, pois só descobriu suas raízes judaicas recentemente. Sou dos Países Baixos e cresci em uma casa tradicional, não religiosa, mas bem holandesa, sem influências judaicas. Então, quando eu tinha 17 anos, descobri que também tenho herança judaica por parte de mãe, o que era meio que um segredo de família que se perdeu durante a guerra e que minha bisavó, depois da guerra, nunca contou que ela era na verdade judia.
descobrimos e isso iniciou a jornada. Combatentes estrangeiros enfrentam vários obstáculos para se adaptarem à vida israelense durante e após o serviço militar. Ser um soldado solitário te dá muitos insights sobre o que está faltando, porque você não sabe até precisar, sabe, de um advogado para revisar um contrato ou de um fiador, alguém para assinar por você, como qualquer israelense teria um dos pais. Mas soldados solitários não têm isso. Por isso, ao concluir o serviço militar em 2019, Max criou o Growing Wings para ajudar soldados solitários a se adaptarem à vida fora do combate. O objetivo é apoiar quem está em situação semelhante, oferecendo moradia, apoio emocional e senso de comunidade. Como ele diz, por soldados solitários para soldados solitários. Então, o que nós meio que criamos aqui é um centro onde soldados solitários podem entrar em contato conosco e nos contar qual é o problema deles, com o que eles estão tendo dificuldade. Vamos te conectar a quem vai ajudar a resolver o problema e acompanhar para garantir que você conseguiu o necessário. Uma das primeiras pessoas no programa foi Levi, que após conhecer a organização de perto, tornou-se gerente de comunidade. Procurei uma solução de moradia, pois não tinha onde ficar. Fui até Max e pedi ajuda, pois seria recrutado em 2 semanas e não tinha para onde ir. E ele me colocou em um apartamento com outros soldados solitários. Foi aí que percebi que esse é um programa especial, que acompanha, garante seu bem-estar e oferece a comunidade que eu buscava. Outra pessoa do programa foi Ariel Lublina, brasileiro que serviu ao lado de Max. Ele foi mentor de soldados solitários mais jovens e os ajudou em viagens educacionais à Polónia. Ele foi morto na faixa de Gaza em agosto do ano passado. No primeiro cerimónia do Dia da Memória de Israel, dedicado exclusivamente aos soldados solitários, realizado em conjunto com algumas ONGs que ajudam soldados solitários, incluindo a Growing Wings, Max depositou uma coroa de flores em nome de Ariel e dos milhares de soldados solitários que sacrificaram suas vidas por Israel. Isso inclui Josh Boone, o atirador nascido em Idaho, carinhosamente conhecido como Bear Jew, que tirou a própria vida em janeiro deste ano. Sua companheira Karen depositou uma coroa de flores no evento em sua memória. Enquanto Israel lida com uma pandemia de pós-trauma, Max busca combater a causa antes que fuja do controle. Falamos bastante sobre saúde mental no país. Eu destaco como é importante ter uma comunidade e um amigo que cuide de você. Seja um contato, seja, sabe, só te ligar para garantir que tá tudo bem. Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. A comunidade é o centro de tudo. Milhares de estrangeiros se alistam anualmente nas forças de defesa de Israel, algo difícil de entender sem vivenciar. O Growing Wings valoriza a experiência única de cada um como força do grupo. Soldado solitário representa estar sozinho, por isso a comunidade é a saída dessa condição. Então é realmente uma iniciativa de dentro da comunidade, um empoderamento que vem de dentro da comunidade, porque é disso que se trata, de igual para igual. Estou aqui para te ajudar, pois também recebi ajuda quando precisei. Sem dúvida, todos em Israel enlouquecemos um pouco neste último mês de guerra, mas nossa próxima convidada fará toda a angústia sumir. Por favor, recebam o mentalista Michael Saman. Olá, olá! Obrigada por me receberem, bem-vinda, estou muito animada, é ótimo te conhecer. Você tem uma história interessante. Sei que você cresceu aqui com seus pais e agora vive em Nova York. Desde então, moro aqui. Nasci 3 meses após eles fazerem Aliyah. E agora eu moro em Nova York. Eu moro na cidade grande, em Manhattan, então eu adoro vir aqui. Que ótimo! Então, para explicar, quando você era criança aqui, como começou o seu interesse por isso quando era pequena? Então, é meio interessante. Alguém que é, digamos, musical, não sabe, não percebe, eu sou musical. É meio que isso vem de fora quando as pessoas percebem, ele é uma criança musical. Ele gosta de tocar música ou coisas assim. Então é meio que eu acho que eu conseguia fazer certas coisas, eu pensava, que legal, eu conseguia prever certas coisas ou adivinhar certas coisas. E eu pensava, é assim que se faz mágica porque eu já vi pessoas fazendo mágica. E aí eu entrei no mundo da mágica. No mundo da mágica me disseram que lá é possível fazer mentalismo de verdade. Por que não faz isso? Foi então que mudei o foco. Existe grande diferença entre ser ilusionista, mentalista e mágico. Muitos colocam tudo na mesma categoria, mas são áreas distintas. O que é necessário para ser mentalista? Então, um mentalista é diferente de um mágico. Eu diria que é a mágica da mente. É muito sobre como as pessoas pensam. Trabalho bastante com linguagem corporal, expressão facial, padrões e elementos da psicologia. Então, é como aprender como você pensa. Digo que não sei o que você pensa, mas aprendi como pensa. Assim, posso ler sua mente e dizer o que está pensando. É uma combinação completa.
E mágica é principalmente truques de mão e fazer você olhar para um lugar enquanto eu faço algo em outro, sabe? É todo um... É algo que faz as pessoas refletirem, diferente de simplesmente tirar um coelho da cartola. Tirar um pensamento é um pouco diferente de tirar um coelho da cartola, e isso é divertido. Quero dizer, obviamente você é jovem e está aproveitando ao máximo com seu canal no YouTube, essas coisas, e tentando trabalhar com alguém. Instagram, YouTube, sim, nas suas plataformas. Mas tipo, Andrew Garfield, quero dizer, você consegue, sabe, impressionar eles também. Todo mundo, a gente tentamos entrar na mente de todo mundo. Vou tentar algo com você. Então, por exemplo, vamos supor você é destro ou canhoto? Destro. Então, eu trouxe aqui um dado pequeno, certo? Assim eu posso garantir que você pode jogá-lo algumas vezes, garantir que é normal, comum. O que eu quero que você faça agora é colocar o dado no copo. Tipo, rolar ou só deixar cair? Você pode deixar cair do jeito que quiser. E eu quero que você role o dado e faça isso várias vezes até ficar satisfeito com um dos números. Então olhe para o número. E o que isso significa? Então, quando você já tiver colocado. Tá bom. Então coloque sua mão em cima disso. Você pode fazer isso, só misturar e depois olhar o número. E depois olhar o número. Tá bom. Se você estiver satisfeito com um número, podemos ficar com ele. Se quiser mudar de ideia, pode escolher um número totalmente diferente. Estou feliz. Incrível. Então você pode colocar do lado. Assim eu realmente não consigo ver. Isso está do outro lado. E eu tenho alguns envelopes. Você se importa de embaralhá-los? Embaralhá-los. Tipo, misturá-los? Gosto de embaralhar cartas e fazer o movimento de ponte que aprendi com meu avô. Incrível. É tipo... Eu adoro cartas. Tenho cartas. Então, por exemplo, você joga o dado, tem um número e mistura os envelopes. E você disse que é destro, certo? Sim. Então vou apenas espalhar isso aqui. Vou fazer assim mesmo. E vou marcar os envelopes com 1, 2, 3, 4, 5. E por último, 6. E eu só vou colocá-los aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos alguns envelopes bem aqui. Agora quero exercitar um pouco a sua imaginação. Então quero que você, pode fechar os olhos se precisar, e imaginar qualquer lugar do mundo. Pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser qualquer lugar, mas um lugar que você já visitou no passado. É a primeira vez que peço para você pensar nisso. Com certeza. Nós não temos mais tempo. Eu estou literalmente pensando em um nome de um lugar. Sim. Imagine que está andando na rua. Pode informar onde fica esse lugar? Qual a localização? Diga em voz alta. O que é? Isso, uma cidade de esqui no Colorado. Você anda em uma cidade de esqui no Colorado. Sim. Então você vê um grande triângulo. Sim. Quero que você imagine esse triângulo no ar. De repente, você vê uma imagem dentro dele. Essa imagem aparece imediatamente na sua mente. Você tem uma imagem em mente. Então quero que você pense nessa imagem. E eu vou criar isso. Nós vamos tornar isso real. Então vou desenhar um triângulo grande bem aqui. Assim mesmo. Você deve ser boa em imagem e ação. Mas eu vou te dar um marcador. E quero que você desenhe dentro do triângulo o seu desenho. Seja o que for, eu vou olhar para o outro lado. Também posso ver, tudo bem. Mas tudo bem, então você tem. Incrível. Você pode segurar perto de você assim, desde que não goste da caneta do presidente Trump. Não, os marcadores grandes dele. Antes de você nos mostrar, antes de mostrar o que acabou de fazer ali, você gira a moeda de 10 centavos, certo? E então você embaralha os envelopes. Escreveu os números. Então, há tantas opções e aí você tira da direita. Concluímos. Já fizemos isso várias vezes, né? É uma loucura. Então vamos começar pelo número. Qual foi o número que você decidiu escolher? Diga em voz alta. Isso. Número 1. Certo, então o número 1 eu vou empurrar para frente assim. E eu vou fazer isso. Vou te mostrar o que é loucura. Porque o número 2 eu poderia rasgar. Você pode ver que não tem nada dentro. Temos o número 3. Também não tem nada dentro. Tudo bem? Número 4. Nada impressionante. Todos eles não tem nada dentro. Mas olha isso. Vou te mostrar só para provar que está vazio, vazio, vazio. E aí você escolheu o desenho, algo que veio à sua mente. Sim. E aí você também escolheu o número 1. Você pode mostrar pra gente qual foi o desenho que você escolheu? Um coração. Um coração. Um coração dentro de um triângulo com um número em um lugar aleatório do mundo. Vou te falar, isso é loucura. Ai, meu Deus. Olha, aqui dentro nós temos um.
pedaço de papel. Você literalmente poderia ter feito qualquer coisa no mundo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Você pode levantar? Levanta. Vamos lá. Tudo bem, esse cara não está de brincadeira. Uau. Aí está. Acho que o segredo era a minha expressão de pôquer. Todos dizem isso. Acham que tem expressão de pôquer. Mas não foi o escolhido que entregou. É que eu não parecia muito empolgada com ele. Não se trata só do número 1, mas de você estar satisfeito com ele. Há uma chance de você ficar feliz com um certo número. Eles dizem que uso muita linguagem corporal. Expressão facial. E muitos padrões. Então, certas pessoas teriam mais probabilidade de escolher certos números e certas coisas. Então, digamos que você visse o número 3. Provavelmente você não ficaria tão feliz com o número 1. Ao ver o número 1, você pensava, esse é o meu número 1. Então, geralmente é 1 ou 6, ou porque as pessoas gostam de algo no meio termo. Isso é tão legal. Você já errou alguma vez? Acontece, mas sei disfarçar bem. Aí está. A gente precisa disfarçar, contornar a situação. Sabe, isso acontece no palco. Às vezes você faz um show pequeno, conversa com o pessoal, mas em shows para 2.000 pessoas pensa, não posso vacilar no palco. Precisa ter umas saídas. Você não pode pensar, a gente tem que agir. É loucura. Uau, incrível. Parabéns pra você e continue com um bom trabalho. Incrível, muito obrigado por me receber. Obrigada. Isto é tudo para o episódio desta semana do Jewish World Weekly. Obrigada por assistirem. Vocês podem acessar, é claro, o nosso canal no YouTube, assim como o nosso site e nossas redes sociais para assistir a este episódio e também aos anteriores. Estamos muito felizes por estar de volta e esperamos que tudo continue seguro e tranquilo para que possamos continuar aqui toda semana trazendo boas notícias. Mais uma vez, obrigada. Shalom de Tel Aviv.